Bom dia, sexto ano. Nós vamos finalizar aqui o capítulo. E para finalizar o capítulo, eu selecionei a gente preencher esse relembrando aqui juntos, tá? Contar a história da Terra mais uma vez. E é muito importante que no fim desse capítulo você possa saber a diferença entre tempo geológico e entre tempo histórico, ler a tabela, ou seja, a coluna do tempo geológico, dividida em eras, períodos e os acontecimentos, e poder, de alguma forma, compreender os acontecimentos mais importantes de acordo com as eras onde eles ocorreram, entender a dinâmica interna da Terra, principalmente no que diz respeito à movimentação das placas tectônicas, tá? E para finalizar, eu gostaria muito que ao fim desse capítulo vocês pudessem relacionar a teoria das tectônicas de placas com a teoria da deriva continental, ok? Então agora nós vamos preencher juntos aqui, fazer a correção dessa história da Terra aqui. E aí eu numerei aqui por momentos. Então, por exemplo, vamos preencher juntos aqui. Qual que é a idade da Terra? A Terra é um planeta recente ou é um planeta muito antigo do Sistema Solar? Quantos anos tem a Terra? Você vai colocar aqui no espaço 4,5 bilhões de anos. Tá? A Terra tem bilhões, mas muitos bilhões de anos. Tá? É um planeta muito antigo. O ser humano, quando surge aqui, a Terra já existia há muito tempo. Tá? Então a idade do nosso planeta é 4,5 bilhões de anos. E aí, nós vimos as colunas geológicas, o tempo geológico, nós vimos que nós temos 4 eras geológicas. A era pré-cambriana, que é a mais antiga. Depois dela, temos a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. E nós observamos ao longo dos nossos estudos que a gente passa de uma era para outra porque ocorrem glaciações, resfriamentos, diminuição da temperatura que permite com que ocorra o surgimento de novos seres vivos e de novos eventos geológicos. E aí, eu quero que você fale para mim em qual dessas eras geológicas ocorreu o resfriamento do nosso planeta. Porque antes, ele era ainda um planeta tão quente que não existia formas sólidas no nosso planeta. Quando os anos vão passando e o resfriamento da temperatura, vai surgindo novas formas sólidas. Vai surgindo, por exemplo, a litosfera. E aí, em que era que ocorre o resfriamento da Terra? Você vai colocar aqui que foi na era pré-cambriana, tá? Que é a primeira era geológica a surgir. Os dinossauros. Os dinossauros são de qual era geológica? Os dinossauros, eles surgiram antes ou depois de nós? Então você já sabe que os dinossauros surgiram e foram extintos antes que o ser humano surgisse no nosso planeta. Então você vai colocar aqui, ó, que os dinossauros surgiram na era mesozoica, tá? E aqui? E os seres vivos surgiram em qual era geológica? Quando que eles surgiram nos continentes? Lembrando que é o seguinte, que na era pré-cambriana houve o surgimento das primeiras formas de vida, que são os vírus e as bactérias. Tá? As bactérias surgiram na frente dos vírus. No entanto, não havia continentes na era pré-cambriana. Os continentes eles passam a surgir, eles têm origem na era paleozoica, quando surge a Pangeia, que era um megacontinente. Então você vai escrever aqui que os seres vivos surgiram nos continentes a partir da era paleozoica, tá? Que é quando surgem os anfíbios, os pequenos répteis, os insetos também, ok? Então você vai colocar aqui. Agora a gente vai vir para o lado daqui e a gente vai ver o seguinte, ó, você está aqui, ó, tempo geológico deu origem, com o passar do tempo e que nós vimos que a Terra passa por um processo de resfriamento, você observa que vai se solidificando o nosso planeta. Ele não vai ficando somente líquido como ele era. E quando vai havendo esse processo de solidificação, vai surgindo uma camada da Terra, que é que a gente pisa sobre ela, que é o que? A litosfera. Você pode escrever aqui litosfera, colocar uma barrinha e escrever crosta, que é sinônimo uma palavra da outra, ok? E aí,
Essa camada de rocha, ou seja, a crosta terrestre, a litosfera que a gente pode chamar também, ela é fragmentada, ela não é uma camada única, ela é dividida em várias partes. E essas várias partes que a crosta é dividida, como que ela é chamada? O que movimenta aqui no nosso planeta que dá origem ao vulcanismo e terremoto? O que se choca para que ocorram esses fenômenos? Como você já sabe, as placas tectônicas. Então você vai colocar aqui. Não pode esquecer, a crosta terrestre ela é dividida em placas tectônicas. Ok? E aí, como eu acabei de citar aqui, você sabe que essas placas elas se movimentam e geram fenômenos, como a gente viu aqui, os terremotos e o vulcanismo. E por que essas placas se movimentam? O que ocorre no interior do nosso planeta que promove essa movimentação das placas capaz de gerar esse tipo de fenômeno, de ocasionar vulcanismo e terremoto? Então, não sei se você se lembra, mas lá no manto do nosso planeta, nós temos um manto superior e um manto inferior. O manto inferior, por estar mais dentro da Terra, possui uma temperatura mais elevada que o manto superior, que tem uma divisa com a crosta. E aí o ar mais quente do manto superior ele vai subindo, do manto inferior ele vai subindo, e quando ele chega no manto superior, que a temperatura é mais amena, mais fria, ele se resfria e desce. Ar quente leve encontra com ar frio, pesa e vai descendo e vai fazendo um movimento giratório como se fosse um ventilador. E é esse movimento chamado de, coloca aí, correntes de convecção que movimenta as placas tectônicas, ok? E aí, como você sabe, as placas tectônicas elas se movimentam de 3 formas diferentes, de acordo com seus limites. Os limites que se afastam, eles se chamam de limites o quê? Divergentes, ó. Divergiu, separou, ok? Os movimentos que se chocam, ou seja, quando as placas se encontram de frente, são chamados de movimentos convergentes, tá? E os movimentos que se deslizam lateralmente, quando uma placa vai para um lado e a outra vai para o outro, num sentido diferenciado, isso ocorre na costa oeste dos Estados Unidos, esse movimento chama movimento transcorrente, tá? Ou movimento transformante. Eu vou te indicar um filme que chama Terremoto, a Falha de San Andreas. É muito interessante, tá? E fala das possíveis consequências quando ocorre essa movimentação transcorrente de placas, tá? Tem na Netflix, se eu não me engano. E aqui, ó, falta a gente preencher esse lado aqui. Ou seja, no que diz respeito ao tempo geológico, ou seja, as eras geológicas, quando que o ser humano surgiu, tá? O ser humano, gente, ele surge no nosso planeta. Nós fomos uma das últimas coisas que surgiram aqui no planeta Terra, tá? Nós surgimos na era Cenozoica, tá? No Quaternário, tá? No período mais recente, tá? Os animais, todos eles são muito mais antigos do que a gente, do que nós seres humanos, ok? Então você vai preencher aqui era Cenozoica. Espero que você possa ter aprendido muito sobre esse capítulo, tá? E na próxima aula nós vamos já dar início a outro capítulo da nossa apostila, passando a estudar a atmosfera, ok? Grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção.